Estou iniciando uma videoaula sobre LT-SPICE e o assunto será algumas diretivas SPICE. O número 1 é porque eu falarei de outras diretivas, né? Tem várias diretivas, eu vou falar de algumas aqui. Okay? Então quais são as diretivas qual é o conteúdo dessa videoaula, né? Nós vamos falar sobre parâmetros, que é a diretiva .param, né? Nós vamos falar sobre passos, a diretiva .step. Nós vamos falar sobre a união das duas anteriores, que é parâmetros e passos. Então a diretiva .step param. Uma diretiva de medição, né? Esse é .mis, de measure, né? De medição em inglês. E a gente vai olhar um pouco no help sobre essas diretivas no help, ok? Então vamos começar, vamos iniciar. Bem, eu já tenho alguns circuitos prontos para poder dar uma certa velocidade aqui na videoaula. Então, nós vamos falar sobre parâmetros, né? Então, eu tenho um circuito aqui simples, ok? Eu tenho um circuito simples, eu montei aqui, eu tenho uma fonte, eu tenho o resistor 1, eu tenho o resistor 2. Aqui, de vez de eu colocar o valor da resistência, né, para os dois casos, o que eu fiz? Eu abro chave e coloco um nome como se fosse uma variável, que é um parâmetro aqui. Então na verdade, o resistor 1 ele vai ter o valor do parâmetro que inicialmente eu peguei uma diretiva SPICE, então eu venho aqui, olha, eu clico em .op, abre a janela, né, para eu fazer a diretiva, ó. Aí eu descrevi conforme está aqui, ó, .parâmetro, escrevi o nome do parâmetro do resistor e falo que ele é 2K. Então quando eu rodar essa simulação, aí eu também já coloquei para fazer uma análise transiente de 100 milissegundos, ok? Quando eu rodo essa aplicação, então esse valor aqui vai ser 2K. E esse valor aqui vai ser 2K dividido por 2. Então é 1K esse resistor. Então R1 2K e R2 1K. Então facilmente, né, se eu quiser fazer depois outras análises com outros valores, eu troco só o parâmetro aqui, o valor do parâmetro e posso simular de novo, se ficar. Então isso é só um exemplo, né? Às vezes eu tenho um esquemático aqui com vários elementos, se eu quiser trocar os valores, então eu posso trabalhar com parâmetros de várias formas. Vou só simular para vocês verem, né? Então aqui, olha, eu estou rodando transiente, vou fazer uma medição aqui, olha. Então uma senoide lá de 15 volts. Estou medindo aqui a resistência do circuito, cliquei duas vezes só para ver. Enfim, o circuito está funcionando normal. Se esse aqui é um resistor aqui de 2K e esse é um resistor de 1K, essa queda de tensão vai ser menor, né? Eu tenho aqui 1/3 da tensão aqui, né, do que eu estou aplicando, né? Então, deixa eu pegar aqui, ó, com relação aqui, ó, 1/3, olha lá. Se eu estou aplicando 15 volts, 1/3 é 5. Então, só porque realmente o parâmetro funcionou, né? Esse é o primeiro, ok? Essa é a primeira diretiva. Vamos ver outra diretiva aqui. Eu vou ver só a diretiva STEP, né? Ok? A diretiva STEP. Eu tenho um outro circuito aqui, ok? Eu tenho uma fonte uma fonte VCE aqui de 15 volts, né? Polarizando aqui esse transistor através de uma resistência de coletor, o R1. Mas eu estou injetando aqui, eu tenho uma fonte de corrente, eu estou injetando corrente na base aqui. Só que eu vou injetar em steps. Então o IB vai variar de 100 microamperes a 500 microamperes, variando de 100 em 100. Então vai lá 100, 200, 300, 400 e 500. 5 variações, ok? E fazer uma análise transiente de um minuto. Então basicamente eu vou fazer steps da corrente de base, ok? Vamos rodar e ver isso funcionando. Então, olha, eu venho aqui, ó, transformo em alicate a perímetro. Então, na verdade, eu não tenho somente um sinal, um traço. Eu tenho 5, né? Que são as correntes que eu estou injetando aqui, ó. Essa é a de 100, essa aqui vai ser 200, 300, 400 e 500 aqui, ok? Obviamente, lá na base eu vou ter uma pequena diferença. Eu estou fazendo essa variação de 5 passos. Eu cliquei duas vezes aqui, ó. Então vou ter 5 variações aqui também, se eu contar, ok? Então é isso, eu faço passos, né? Injeto passos aí nas fontes que eu tenho no circuito. Uma outra diretiva SPICE é quando eu uno as duas, step e parâmetros, né?
Então, olha aqui o circuito. Eu tenho aqui um circuito, eu tenho uma fonte de 15 volts, eu tenho um resistor aqui de 500 ohms, né, 0,5K. Aqui eu tenho um Zener, né, estabilizando aqui uma tensão sobre essa carga, o valor do R2. Então, o valor do R2, ele é um parâmetro, né, é um parâmetro load, chamei de load. Então, ele vai aplicar passos, né, variando esse parâmetro aqui, ó. Então ele vai passos de 250 até 500, variando de 50. Então 250, 300, 350, 400, 450 e 500. Então é isso. Então ele está dando steps nos parâmetros aqui, ok? Não é step nas fontes, não é, é step no parâmetro. Então é uma combinação das duas coisas. Vamos ver como se comporta aqui o circuito. Então, eu vou ter aqui, ó, eu vou ter minha carga variando, então eu vou ter aqui variações pequenas, como é um regulador Zener, né? Eu vou ter aqui, ó, as variações que as variações de carga estão causando, mas tudo em torno, né? Aqui a tensão é de mais ou menos de 4,7, essa tensão de Zener, então realmente, olha, fica só uma variação, eu estou variando bem a resistência da carga, né? De 250, eu dobrei até 500, e eu obtenho umas variações aqui, mas ainda mantendo a estabilidade do circuito aqui sobre a tensão Zener, sobre o R2 e sobre o Zener, né, que está em paralelo, ok? Esse é o tipo, mais um tipo que nós vimos aqui. Agora tem mais um tipo para a gente analisar aqui, é a de medição, é o ponto means, de measuring, né? Então aqui, essa aqui é super interessante, eu posso fazer medições no circuito. Então aqui eu tenho uma fonte senoidal, ok? Eu estou referenciando o zero, aqui eu tenho um rótulo out, então eu tenho uma tensão de série aqui, um Vout, ok? Então o que eu vou fazer, olha, eu vou fazer, o que eu estou determinando através dessa diretiva? Então todas as diretivas eu vou obter através daqui, ó, eu clico aqui e aqui aparece a janela para eu editar, né, colocar minhas diretivas. Então assim eu fiz, assim eu coloquei essas diretivas aqui, ó. Então essa diretiva, o que eu estou falando, assim, olha, encontre, né, faça uma medição, encontre um tempo T1, então ele vai encontrar um determinado tempo que é uma variável T1, find a time, quer dizer, encontre o tempo quando a tensão de saída Vout aqui for igual a zero, mas no terceiro cruzamento, eu explicarei isso aqui. Na segunda linha eu vou falar assim, ó, encontre o tempo e coloque e armazena aqui numa variável T2, quando a tensão novamente tiver zero, mas no quinto cruzamento, né? E depois, por último aqui, eu faço um cálculo, basicamente. Olha, eu vou falar assim que a frequência, né, vai ser aqui, isso aqui é só um arredondamento da conta, né? Eu vou fazer o inverso do T2 menos T1. Então, se eu estou fazendo a diferença entre o T2 e o T1 e estou fazendo o inverso. Então, eu estou calculando a frequência, né? Eu tenho tempo, o inverso de tempo é frequência. Então ele vai me calcular a frequência desse circuito aqui, dessa variação desse sinal aqui. Vamos ver, vamos simular aqui uma análise transiente daqui. Eu vou pegar aqui a tensão. O que é o terceiro cruzamento que fala aqui, ó? A senoide vai cruzando zero. Esse aqui é o primeiro cruzamento, terceiro cruzamento, desculpa, primeiro cruzamento, segundo cruzamento com zero, terceiro cruzamento com zero. Então ele vai medir esse tempo aqui. Ele vai medir esse tempo no terceiro cruzamento. Esse é o primeiro, esse é o T1. Então ele vai pegar esse valor aqui, vai falar, vai estar aqui, ó, uns 15, vamos ver o valor que vai dar. Depois ele vai pegar, mediu também o tempo T2 no quinto cruzamento. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Quer dizer, ele vai pegar um ciclo, né, olha, na qual o T1 é o início e aqui o T5 e o quinto cruzamento, o T2 é o final desse período. Então eu vou estar medindo aí, eu vou fazer a diferença, vou achar o período e fazer o inverso, vou calcular a frequência. Então onde estão esse resultado aqui? Ó? Eu venho aqui em View, né? Vou aqui pegar onde está aqui a mensagem, aqui, ó, onde está esse Spice Error Log, eu clico aqui, olha só, ele encontrou aqui então, olha, que o tempo 1, quando ele vai cruzar lá quando ele é zero no terceiro cruzamento, é em 16 milissegundos. Basicamente aqui, ó, na escala vai dar 16 milissegundos. E o quinto cruzamento, que é esse aqui, ó, ele deu aqui em 33 milissegundos, né? Ok?
Aí ele fez a diferença, fez o inverso, só que só arredondamento matemático, deu 60 Hz. Então, como que a frequência aqui é 60 Hz, eu acabei calculando aqui usando essa diretiva spice.mins de medição. E ela tem várias outras combinações diferentes que eu posso fazer, e nós veremos em outras videoaulas, como assim veremos outras diretivas, outras funcionalidades das diretivas spice. Eu quero só mostrar agora para vocês um pouco aqui do menu, essas diretivas do menu, né? Só incentivando o uso aqui do help, do menu help. Então eu venho aqui em spice, então são os arquivos .dot, e aqui eu tenho, né? Essas diretivas estão aqui, ó, ponto parâmetro, né? Primeiro aqui nós vimos, a ponto step, que nós vimos também que é os passos, a combinação das duas, e depois aqui eu tenho a measure, né? Então, pela ordem alfabética, measure, então aqui, e aqui explica, né? As outras formas de utilizar essas diretivas spice. Então, o help está aqui para nos auxiliar, né? Aqui você tem um help explicando aqui, olha, todas as funções que eu posso usar, né? Nesses cálculos, né? Várias funções, uma tabela aqui das funções matemáticas que eu posso aplicar, tanto em parâmetros, em measure, né, em medições, enfim. Ok? Bem rico aqui de recursos, tá? Então, assim, por essa videoaula é só, agradeço a atenção de vocês, obrigado.